Nesta aula, faremos algumas definições importantes para o estudo da ótica geométrica. Chamamos de pincel de luz o conjunto de raios de luz que pode ser cilíndrico, quando os raios de luz são paralelos entre si, divergindo a partir de um ponto, aí chamamos de pincel cônico divergente, ou convergindo num ponto, aí chamaremos de pincel cônico convergente. Chamaremos de sistema óptico todo aquele que pode mudar a direção de propagação de um raio de luz. Temos dois sistemas ópticos. O sistema óptico refletor, aqui exemplificado por um espelho plano. O raio de luz que atinge o espelho plano, eventualmente sofre reflexão e, portanto, muda a direção de propagação. O sistema óptico refrator, como por exemplo uma lente. Quando a luz refrata-se do ar para o vidro e do vidro para o ar, eventualmente ela também pode mudar de direção. Independente do sistema óptico, chamaremos de ponto-objeto o vértice dos raios de luz que incidem no sistema óptico. Há três maneiras da luz incidir no sistema óptico. Os raios de luz podem incidir paralelamente, pincel cilíndrico, e nesse caso chamaremos o ponto-objeto de impróprio. O vértice dos raios de luz se encontra no infinito, muito distante. Os raios de luz podem incidir no sistema óptico através de um pincel cônico divergente, e nesse caso, o vértice desses raios de luz que incidem é chamado de ponto-objeto real, por definição. Ou os raios de luz podem atingir um sistema óptico através de um pincel cônico convergente, e nesse caso, o vértice desse pincel cônico convergente é chamado de ponto-objeto virtual. Também podemos definir o chamado ponto-imagem, que é o vértice dos raios de luz que emergem, que deixam um sistema óptico. Há três maneiras da luz deixar um sistema óptico. Os raios de luz podem deixar o sistema óptico através de um pincel cilíndrico de luz, ou seja, os raios de luz são paralelos entre si, e nesse caso o ponto-imagem é chamado de impróprio. O vértice desses raios de luz está no infinito, muito distante. Os raios de luz podem emergir no sistema óptico convergindo. Nesse caso, o pincel cônico convergente dos raios de luz que emergem no sistema óptico define no seu vértice o chamado ponto-imagem real. Ou os raios de luz podem emergir divergindo. E nesse caso, o vértice do pincel cônico divergente dos raios de luz que emergem do sistema óptico é chamado de ponto-imagem virtual. Vamos fazer uma pequena aplicação dessas definições. Vamos definir ponto-objeto e ponto-imagem para cada sistema óptico. Por exemplo, um espelho plano. Os raios de luz que estão incidindo no espelho plano sofrem reflexão. Observe que os raios de luz que incidem o fazem através de um pincel cônico divergente. Logo, em relação ao espelho plano, P1 é um ponto-objeto real, pois é o vértice dos raios de luz que incidem no espelho através de um pincel cônico divergente. Os raios de luz que emergem do sistema óptico, aqui representado pela coloração amarela, o fazem através de um pincel cônico divergente, e o seu vértice, no caso P2, é então, em relação ao espelho, um ponto-imagem virtual. Agora vamos considerar uma lente esférica convergente. A luz incide na lente, refrata-se e emerge da lente. A luz que está incidindo na lente o faz através de um pincel cônico divergente. Logo, o vértice desse pincel cônico divergente dos raios de luz que chegam ao sistema óptico, P1, é, em relação a esse sistema óptico, um ponto-objeto real. Os raios de luz que emergem da lente o fazem através de um pincel cônico convergente. Logo, o vértice desses raios de luz, no caso P2, é chamado de ponto-imagem real. Agora temos dois sistemas ópticos, L1 e L2. A luz incide no sistema óptico L1, refrata-se, incide no sistema óptico L2 e refrata-se novamente. Em relação a L1, os raios de luz que incidem em L1 são paralelos, trata-se de um pincel cilíndrico de luz. Logo, dizemos que em relação a L1 o ponto-objeto é impróprio. Os raios de luz que emergem de L1 o fazem através de um pincel cônico convergente, com vértice em X. Logo, se os raios de luz que emergem no sistema óptico o fazem de maneira a ser um pincel cônico convergente, temos um ponto-imagem real. X é, em relação a L1, um ponto-imagem real. Já
Em relação a L2, os raios de luz que chegam o fazem através de um pincel cônico convergente com vértice em X. Então dizemos que X é, em relação a L2, um ponto-objeto virtual. Quando a luz chega no sistema óptico convergindo, o vértice é chamado ponto-objeto virtual. Observe que X é ponto-imagem real para L1 e, no entanto, ponto-objeto virtual para L2. Agora observe que os raios de luz que emergem de L2 o fazem num pincel cilíndrico de luz, portanto os raios de luz emergem paralelos. Logo, para L2 o ponto-imagem é impróprio e localiza-se no infinito.